Bom dia, pessoal. Vamos iniciar hoje, certo? A nossa aula, nossa segunda parte, né, da turma do 9º ano, com conteúdo de lógica matemática, certo? E hoje a gente vai ver o assunto um pouco, né, sobre os conectivos e as tabelas verdades, certo? Então, o que são os conectivos? Já está dizendo, eles conectam as proposições. Então, eles ligam essas proposições, né? Eles unem essas proposições compostas para que a gente tenha uma afirmação, certo? Concreta. Ou seja, eu vou fazer, né, agora com que essas informações que estavam soltas, elas tenham um sentido, elas tenham um valor lógico, né, de acordo com esses conectivos, tá certo? Então, esse daqui é um dos principais conceitos que a gente vai ter que ver, tá bom? Então, vamos lá. Então, pela definição, tá? Pela definição, chamam-se conectivos as palavras, né? São as palavras, tá? Que usamos para formar as novas proposições, certo? A partir de outras. Por exemplo, um conectivo que ele é bem interessante é o não, a negação, né? Por exemplo, se eu digo assim, hoje eu estou feliz, certo? Então, quando eu digo eu não estou feliz, eu estou negando isso. Então, ele vai ser um dos conectivos, né? Então, vamos lá, vamos à lista dos conectivos. Então, os conectivos que a gente mais usa, né? Na lógica. São. A gente vai usar muito o i, certo? O ou. Deixa eu só colocar aqui, ó. Por exemplo, uma coisa e outra. Ou, por exemplo, eu sou feliz ou João é triste. Enfim, né? Esses são essas palavrinhas que ligam. Por exemplo, não. A partir de uma frase, se eu negar ela, então isso também é um conectivo, né? Deixa eu colocar aqui embaixo a continuação. Podemos ter assim, por exemplo, se eu estou feliz, então João está triste. Então, se então também é um conectivo. E, não menos importante, né? João está triste se e somente se Carlos está feliz. Então, se somente se também é um conectivo, tá? Então, nós vamos ver bastante esses conectivos e os valores lógicos que, voltando na aula anterior, valor lógico é quando a gente diz se uma proposição ela é verdadeira ou se ela é falsa. Lembrando, né, dos princípios lógicos, que ela nem pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, nem existe outro valor lógico que não seja V ou F, tá bom? Então, um exemplo, tá, do emprego desses conectivos é, por exemplo, uma proposição composta, né, com a gente representa por letra maiúscula. Por exemplo, não está chovendo, certo? Outra proposição composta, vamos lá, deixa eu colocar aqui um T, ó. A proposição T composta, né? Ó, eu vou dizer que π é irracional
certo? Se e somente se, certo? Recife é a capital de Pernambuco. Então, vejam que aqui eu tenho duas proposições. Eu tenho aqui, olha, pi é irracional, isso aqui já é uma afirmação, né, matemática. Aí eu liguei com essa outra, né, Recife é a capital de Pernambuco, que também é outra, né, com esse conectivo, se e somente se, que foi aquele que a gente já tinha falado, tá? Na linguagem matemática, esses conectivos, eles também podem ser representados por símbolos, que é o que a gente vai ver lá na frente, tá? Por quê? Porque a gente vai começar a fazer uma representação que pode ser escrita, que a gente chama de linguagem corrente, e tem uma representação que é com os símbolos matemáticos, que a gente chama de linguagem simbólica, tá bom? Vamos lá. Agora a gente vai ver um pouco, né, antes de estudar a fundo os conectivos, um conceito de tabela verdade, só a definição, tá? Então, o que seria uma tabela verdade? Vejam só, gente. Como eu falei para vocês, como a gente vai estar definindo se as proposições elas são verdadeiras ou falsas, tá? Então, a gente precisa montar uma tabelinha para colocar esses valores lógicos e todas as possibilidades. Certo? Todas as possibilidades a gente vai ter que montar nessa tabela. Então, é mais ou menos como se a gente fosse empregar essas regrinhas, né, matemáticas, e aí todas as situações possíveis a gente vai ter que marcar nela, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que seria essa tabela, tá? Verdade. Olha, a gente tem muitas formas de representar essa tabela verdade. Como aqui a gente só está vendo uma introdução e só para vocês entenderem um pouco o que seria essa lógica matemática, a gente vai ver uma tabela verdade bem simples, tá bom? Então, vai ser bem raso mesmo. É só para vocês conseguirem, né, aprender. Então, o valor lógico de qualquer proposição composta, né, que é aquelas que é formada por mais de uma proposição, ele depende unicamente do valor lógico das proposições simples. Então, se eu tenho várias proposições simples, né, ligadas pelos conectivos, elas se transformam em proposições compostas. E o valor lógico depende dessas proposições simples e dos seus conectivos, né, das regras dos seus conectivos. Então, para aplicar esse princípio, né, que eu acabei de falar na prática, nós vamos utilizar um dispositivo que ele é chamado de tabela verdade. E essa tabela, tá certo? Ela vai aparecer todos os possíveis valores lógicos das proposições simples e compostas, tá certo? Então, vamos lá. Primeiramente, como é que eu vou montar essa tabela verdade? Lembra que as proposições simples eu sempre vou chamar elas ou de P, ou de Q, ou de R, ou de S. Eu sempre represento elas por letras minúsculas. Então, é o seguinte, se eu tenho, tá? Eu vou começar da mais básica. Se eu tenho só uma proposição simples, que é P, tá? O que é que vai acontecer? Para eu montar essa tabela, eu vou fazer o seguinte. Se eu tenho uma proposição só, o número de linhas dela, tá? Vai ser representado por 2 elevado ao número de linhas. Isso aqui é a N, né? É o número de linhas. É o número de proposições, na verdade, né? Mas isso aqui tudo é o número de linhas, tá? É o número de proposições. Então, se eu tenho aqui que é uma proposição só, então 2 elevado a 1, por exemplo, vai ser 2. Então, isso quer dizer que se eu tenho uma proposição só, isso aqui só vai ter 2 linhas, tá? Uma vai ser verdadeira e outra vai ser falsa, tá bom? Então, isso aqui, olha, é o número de proposições, esse N aqui, ó. E tudo isso aqui representa o número de linhas que eu vou usar, tá bom? Aí, o que é que acontece? Quando a gente vai fazer agora com 2 proposições, ou seja, se a
as minhas... se eu encontro na minha proposição composta duas proposições simples, né, distintas, então eu tenho, por exemplo, P e Q. Então, se eu tenho P e Q agora, tá? Eu tenho agora duas proposições. Então, eu vou trocar esse N aqui, ó, por 2. Então, 2 elevado a 2 é 4. Isso quer dizer que quando eu tenho duas proposições, P e Q, eu vou ter 4 linhas, certo? Deixa eu fazer aqui. Aí, agora, né, aqui eu só coloquei que era V e F. Sempre a gente começa pelo V, tá? E aqui a gente também vai começar pelo V também. Então, vai ficar mais ou menos assim. A gente vai dividir os valores lógicos. Isso aqui tem uma regrinha, tá? Mas eu não vou passar pra vocês. Eu vou colocar o mais fácil possível. Então, ó, se eu tenho 4 linhas, eu vou dividir isso na metade. Então, vai ficar 2 verdades e 2 falsidades. Na segunda coluna, eu vou dividir a quantidade dessa daqui, olha. Então, se eu coloquei 2 a 2, agora eu vou colocar 1 a 1. Então, é VF, VF, tá? Então, na primeira coluna, 2 a 2. Na segunda coluna, 1 a 1, tá? Isso só ocorre quando eu tenho duas proposições. Isso aqui não muda, tá? Quando eu tenho 3 proposições, certo? Lógico que a gente pode ter infinitas proposições, tá? Mas, vamos lá, dar exemplo com 3. É só para vocês entenderem um pouco. Vamos dizer, eu tenho P, Q e eu tenho R, por exemplo. Isso não coloquei nenhum conectivo, tá, gente? Isso aqui é só o início da tabela. Por enquanto, é só isso mesmo, tá? Vamos dizer que eu tenho P, Q e R, tá? Então, eu tenho 3 proposições. Então, é 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Isso quer dizer que eu vou ter 8 linhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vai ficar bem grandão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Pronto, vou ter espaço até demais. Aí, o que é que acontece? Lembra que eu falei que a gente vai dividindo pela metade. Se na primeira aqui eu tenho 8, né? Então, o que é que acontece? Eu vou colocar os valores lógicos, né? Sempre pela metade. Então, vai ficar 4 a 4. V, 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 F, 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 F. Se aqui eu coloquei 4 a 4, aqui eu já vou colocar a metade dessa daqui, dessa primeira. Então, veja, eu tenho 8 linhas, então, na primeira, eu divido pela metade dessas 8 linhas, né? Então, vai ficar 4 a 4. Na segunda, eu divido já a da primeira. Então, se eu coloquei de 4 a 4, qual é a metade? É 2 a 2. Então, vai ficar V, V, F, F. Ó, botei de 2 a 2. Agora, repete de novo. V, V, F, F, tá? E se eu coloquei 2 a 2, só me resta agora fazer 1 a 1. Então, ó, V, F, V, F, V, F e V e F. Então, isso aqui são todas as possibilidades, né? Todos os valores possíveis para essas proposições, certo? Então, esse é o começo dessa tabela verdade. Eu ainda não vi os conectivos, tá bom? Quando chega as operações lógicas, aí a gente usa dessas tabelas verdades aqui para que a gente possa fazer. Lembrando, tá certo, gente? Pode ter tabela que tem, se for elevado a 4, por exemplo, ó, se fosse assim, 4 proposições, P, Q, R, S, é 2 elevado à quarta, aí vai ser igual a 16 linhas. Então, cada vez ela vai crescendo com a quantidade de linhas, tá? Então, é muito importante que vocês entendam que a quantidade de letrinhas que tem lá, né, na minha proposição vai definir o valor de linhas, tá bom? Vamos lá. Vamos seguir que, como eu disse a vocês, esse conteúdo ele é muito extenso, então provavelmente a gente vai ter um mês só para explicar essas introduções e essas definições. Ele é um pouco complicadinho, gente. Deixa eu só tentar focar aqui, tá? Para não atrapalhar vocês.
certo? Então, essa tabela verdade, deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Então, essas tabelas verdades, elas vão estar expressando lá esses valores lógicos, verdade e falsidade, certo? Então, vamos lá, vamos para aqui, as operações lógicas sobre proposições, certo? Então, o que são essas operações lógicas? É como se fossem as operações matemáticas mesmo, tá bom? Então, vai ficar mais ou menos assim. Então, essas operações, né, matemáticas que efetuamos sobre as proposições, elas são chamadas de operações lógicas. E essas operações, tá certo? Obedecem regras de um cálculo determinado. O cálculo proposicional. Nós vamos estudar as seguintes operações lógicas. Então, a primeira operação lógica que a gente vai estudar, ela é chamada de negação, tá? Certo? E essa negação, na matemática, ela é representada, né, pelo conectivo não. E o símbolo, tá? O símbolo dela vai ser assim, ó. Um tio. Ok? Então, negação, que é o não, né? Ele é representado por um tio. E o que é que vai acontecer? Quando a gente tem uma proposição, certo? A gente vai negar ela, ou seja, vai acrescentar o não. Ok? Então, basicamente, esse conectivo ele é o mais simples possível. Que também, né, é o primeiro. Então, assim, é simplesmente você inverter aquilo que a proposição está dizendo. Se hoje eu estou feliz, hoje eu não estou feliz, tá? Sei lá, Ricardo é rico, Ricardo não é rico. É só você negar aquilo ali, tá bom? Então, vamos lá a definição. Eu vou só falar, porque senão vai escrever muito e a gente tá perdendo muito tempo. Então, chama-se negação de uma proposição, P, né, no caso, a proposição representada por não P, denotada por esse tio P, tá? Cujo valor lógico é a verdade se a proposição P for falsa e falsidade se a proposição P for verdadeira. Então, quando a gente tem não P, né, o valor lógico vai ser o contrário de P. Então, como assim, professora? Olha, eu vou construir a tabelinha verdade da negação. Vamos dizer que eu tenho uma proposição P, tá? E aí, eu vou negar essa proposição, que é o não, que é o tio P. Vou colocar mesmo assim, tá? Quando a gente viu que a gente tem só uma proposição, então a gente diz que é V e F, né, nessa primeira linha. Então, se eu tenho V e F aqui, ó, porque é 2 elevado a 1, só tem P aqui, ó. Então, é 2 linhas. E a gente pega os dois, né, e divide aqui, então vai ficar um valor lógico, um é V e outro é F. Se a gente tem, tá certo, não P, o que é que acontece aqui? Eu vou negar isso. Se é verdade, o não P inverte. Então, isso aqui fica falso. Isso aqui é falso, no não P vai ficar o quê? Verdadeiro. Tá bom? Então, basicamente, a negação é isso. Quando a gente tem a tabela verdade, a gente sempre vai inverter os valores, tá? Agora, vamos ver um exemplo agora da linguagem corrente, que é a linguagem escrita. Vamos dizer que eu digo assim, olha. X mais 2, tá certo? É igual a 7, ok? Se eu quero o não P disso, eu tenho que negar essa minha proposição. Então, vai ficar assim, ó. X mais 2, se aqui é igual, qual é o contrário do sinal de igual? É diferente, ó, que 7. Então, eu vou negar os símbolos e eu vou negar as afirmações. A mesma coisa se eu tivesse assim, ó. Vou colocar aqui um exemplo 2. Se eu tenho aqui que, e que diz o seguinte, Recife é a capital
de Pernambuco. Se eu estou negando isso, ou seja, se eu quero negar essa afirmação, que é não que, isso aqui é só colocar o conectivo não. Então, vai ficar assim, olha. Recife não é a capital de Pernambuco. E de uma proposição simples, ela passa... Isso aqui, tudinho, passou a ser uma proposição composta. Tá certo? Desculpa. De uma proposição simples, essa daqui, ó, ela passa a ser uma proposição que tem esse conectivo aqui, olha. Proposição composta não, porque só tem uma, né? Que é que. Mas ela passa a ser uma proposição que eu tenho aqui, ó. Uma negação, um conectivo que está usando para inverter os valores lógicos. Se eu digo que isso aqui é verdadeiro, certo? Recife realmente é a capital de Pernambuco. Se isso aqui é verdade, a minha negação vai ser o quê? O contrário, é falso. Então, é isso que a gente está colocando aqui nessa tabela. Se, por acaso, minha proposição for verdadeira, a negação dela vai ser o quê? Falsa. Se ela for falsa, vai ser o quê? Verdadeira. Tá bom? Então, é isso que eu quero falar para vocês. Os conectivos lógicos, eles vão representar, tá, essas informações matemáticas. O próximo conectivo, eu acredito que hoje a gente só vai ver 3 e na próxima aula a gente continua, tá? Então, vamos lá. O segundo conectivo, deixa eu até ver se eu consigo focar. O nosso segundo conectivo, tá, gente? É a conjunção. Conjunção é o nome do conectivo que a gente vai ver, que ele é o I, tá? E ele é representado pelo acento circunflexo, que é o V, tá certo? De cabeça para baixo, também não tem problema nenhum. Então, conjunção, tá? O primeiro foi negação. O segundo símbolo, né, é a conjunção, que é esse I. Já tá dizendo, tá juntando duas proposições. Então, vamos lá. O que diz a conjunção? Pela definição, chama-se conjunção de duas proposições P e Q. Lógico, agora eu tenho que ter duas proposições, tá? Cujo valor lógico é verdade quando as proposições P e Q são ambas verdadeiras e falsas nos demais casos. Então, o que é que a gente vai dizer isso? Quando a gente usa o conectivo I, a gente vai sempre, tá certo? Sempre, de todo jeito, só vai considerar que é verdadeiro quando ambas proposições forem verdadeiras, tá certo? Não existe uma outra possibilidade. Então, vamos lá. Vamos construir a tabelinha verdade. Nessa situação daqui de conjunção, eu tenho que ter duas proposições. Então, eu tenho que ter P e tenho que ter Q. Isso eu vou ter também P, o sinalzinho, né, do conjunção, e Q, certo? E aqui, depois que eu construir essa tabela, veja que eu coloquei as proposições simples primeiro, e depois coloquei essa proposição composta, tá certo? Então, vai ficar P primeiro, Q depois, e agora o que eu quero que é a conjunção delas. Eu estou juntando as duas, certo? Com o sinal de I. Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. 4 linhas, porque eu tenho duas proposições, tá? E vamos lá. Eu vou ter agora 4 linhas, eu separo na metade. Então, vai ficar VV, FF, certo? E aqui vai ficar pela metade, VF, VF, ok? E agora, a minha conjunção diz o seguinte: eu só tenho, tá certo, como ser verdadeiro quando ambas forem verdadeiras. Então, nesta situação, olha, eu tenho V e V. Então, isso aqui vai ser verdade.
Nos demais casos, você vê ó, que uma é verdadeira, a outra é falsa. Uma é falsa e outra é verdadeira. Ambas são falsas. Então, em nenhum outro caso aparece V e V. Então, os outros casos serão tudo o quê? Falso. Certo? Então, na conjunção, vou até colocar a regra aqui, tá? Bem simplificada, bem parafraseada mesmo. Só é verdade quando ambas forem verdadeiras. Certo? Então, sempre lembrem disso. Na conjunção, tá, gente? Só é verdade quando ambas forem verdadeiras, tá? E vamos ver um exemplo disso na linguagem corrente, ou seja, na linguagem escrita. Vamos dizer que eu tenho assim, olha. Olha a minha proposição P maiúsculo, né? Uma proposição composta. E diz o seguinte, olha, eu tenho que 2 mais 2 é igual a 5 e 5 mais 4 é igual a 9, certo? Então, vejam só. Aqui, olha, eu tenho a minha proposição, que é a primeira, 2 mais 2 é igual a 5. Isso aqui, olha, eu vou dizer que é P. E eu tenho essa aqui, que é 5 mais 4 é 9. Isso aqui vai ser a minha proposição Q. Q. Então, minha conjunção, que é o I, ele está juntando essas duas proposições. Aí eu pergunto para vocês, qual vai ser o valor lógico disso? Gente, 2 mais 2 é igual a 5. Isso aqui é verdade. Então, aqui, ó, minha proposição P é 2 mais 2 é igual a 5. E o meu Q é 5 mais 4 é igual a 9. Certo? Essa minha proposição aqui, ela é verdade? Não. Certo? Não tem como 2 mais 2 ser igual a 5. Então, isso aqui vai ser o quê? Falso. Já isso aqui, ó, 5 mais 4 é igual a 9, isso aqui é verdadeiro. A gente viu que quando um é falso e outra é verdadeira, o resultado vai ser o quê? Falso. Porque só é verdade no I quando ambas forem verdadeiras. Então, esse valor lógico dessa proposição, isso aqui vai ser o quê? Falso. Certo? Então, é isso que eu vou pedir para vocês fazerem. Pegar essas regrinhas que a gente vai ver e ir aplicando, tá certo? Vamos lá. Por hoje, tá certo? A gente vai ver só até a disjunção, que é a nossa próxima proposição. Vamos lá. A disjunção, ela é representada, tá? Pelo não. Deixa eu só colocar aqui. Pelo não, desculpa. Pelo ou. Certo? E ela é representada pelo V, tá bom? Então, essa seria a disjunção. E como vai ficar a tabela verdade dela? Vai ficar assim, ó. P, Q e P ou Q. Nessa daqui, tá certo? Ela é quase o contrário da outra. Na disjunção, ela só vai ser falsa quando ambas forem falsas. Então, ó, aqui é V, VF, F, já falei, né? Aqui é VF, VF. E aqui ela só é falsa quando ambas forem falsas. Então, aqui fica falso e o resto é tudo verdadeiro, certo? Então, a regra da disjunção é só será falso quando ambas forem falsas. Certo? Então, gente, a gente vai encerrar hoje por aqui. Na próxima aula eu vou dar mais exemplos. Então, até a próxima aula, tá certo, gente? Boa aula, até a próxima.